Olá, tudo bem? Hoje é dia 1º de julho de 2021. Eu sou Cláudio Moraes, jornalista do Núcleo de Difusão Científica da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão. Esta é a 19ª edição do Cientista.com, um programa quinzenal de entrevistas aqui pelo canal do YouTube FAPEMA Oficial. E vamos dar início ao segundo semestre deste ano, entrevistando o estudante do curso de História da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, do Campus Caxias, Josué Luiz Franco de Andrade Carvalho. Ele está acompanhado da sua orientadora, a professora Antônia Valtéria Melo Alvarenga. É uma satisfação recebê-los aqui no nosso programa Cientista.com. Sejam bem-vindos, Josué e professora Valtéria. Boa tarde, senhor Cláudio Moraes. É uma satisfação poder estar apresentando, sempre divulgando nossas pesquisas, porque para o pesquisador é uma satisfação muito grande ter seu trabalho sendo divulgado nos diferentes canais. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Josiel. Fico feliz por essa oportunidade, de ver uma pesquisa que a gente orienta de um aluno nosso sendo discutida, sendo debatida e servindo de referência para outras discussões, porque quando você traz uma pesquisa para um canal de ampla audiência, como deve ser um canal da FAPEMA, com certeza uma conversa como essa vai dar oportunidade de realizar alguns debates sobre o que nós estamos fazendo. José Luiz Franco de Andrade Carvalho é estudante do curso de História da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias, né? Você está em que período, José? Eu estou no 8º período. Concluindo, certo. A professora Antônia Valtéria Melo Alvarenga é pós-doutora em Direito pela Universidade Italiana de Messina e também é pós-doutora em História. É doutora em História Social pelo UFRJ, Universidade Federal Fluminense, e mestre em Educação pelo Instituto Latino-Americano e Caribenho. É doutoranda também em Direito pela Universidade de Lomas de Zamora, na Argentina. Especialista em Ensino Superior, em Educação e Sociedade, em História Política Contemporânea, em Direito Processual e em Direito Constitucional. Tem licenciatura plena em História pela Universidade Federal do Piauí e graduação e bacharelado em Direito pela Universidade Estadual do Piauí. É professora adjunta das Universidades Estaduais do Maranhão e do Piauí. Líder de grupos de pesquisa, História e Políticas Públicas da UEMA, Estado, Poder e Política da Universidade Estadual do Piauí. Tem experiência na área de políticas públicas, trabalha com teoria da história, políticas públicas de saúde, direito administrativo e história do direito. José Carvalho está sendo orientado pela professora em 2 projetos de pesquisa apoiados pela FAPEMA: Vacinas e Vacinação no Maranhão, uma bioética da cultura da imunização, engloba 1950 a 2000, e Ouvir o Clamor deste Povo, Estado, Igreja e Sociedade Civil, na efetivação das políticas públicas de saúde do Brasil, período de 85 a 2019. Josiel, essas 2 pesquisas, parece que uma está concluída, a outra está em andamento, né? Elas tratam de história e saúde. Como é que se deu a sua aproximação com essa temática, história e saúde? Bom, no primeiro momento, a minha aproximação com essa temática foi, assim, algo novo no meu campo de pesquisa, porque sempre dentro da história, a gente estamos acostumados a estudar história da educação, história e patrimônio, história e cultura, mas esse englobamento de história e saúde, quando a professora me apresentou, foi algo novo que deu um choque de realidade, porque a partir desse conhecimento que a gente vai adentrando dentro da temática história e saúde, a gente abre a mente, porque a história não se limita só a esse micro, que às vezes a gente imagina que a história só estuda o passado, só estuda patrimônio, só estuda essas coisas deixadas teoricamente pelo homem como algo mais palpável, como história e patrimônio, história e ensino, mas não, ela está nesse
campo amplo a história, porque a história e saúde, ela envolve dentro da sociedade trazendo brasileira e maranhense e dos diversos municípios, ela engloba, a saúde engloba todo um contexto social, cultural, econômico e social em diversos aspectos que ela interlaça dentro da sociedade. Professora Valtéria, essa pesquisa atual, vacinas e vacinação no Maranhão, uma bioética da cultura da imunização, como surgiu a ideia da pesquisa? Em que contexto ela surgiu? Na verdade, essa foi uma proposta apresentada para o edital PIBIC de 2020. A gente já vem desenvolvendo pesquisas no campo da história da saúde e das doenças há algum tempo. Esse é um campo que vem crescendo depois da segunda década do século XX, principalmente depois que a Organização Mundial da Saúde ela estabeleceu que saúde é o bem-estar físico, mental e social humano. Então, a partir de então, os pesquisadores de cultura começaram a compreender que a saúde e as doenças precisavam ser olhadas por essas áreas. E nós, em função disso, o campo ele vem se alargando bastante. E nós que trabalhamos com a história mais do tempo presente, e apesar dessa não ser ainda uma prática muito intensa dentro do campo da história, e eu sou muito motivada por histórias do tempo presente, pelas demandas do tempo presente. Então, mesmo antes do contexto da pandemia, eu estava fazendo algumas pesquisas sobre hanseníase, que eu trabalho desde a minha tese de doutorado, e uma certa vez eu estava solicitando autorização para fazer pesquisa de hanseníase no Piauí, e a secretária de saúde me provocou para fazer uma pesquisa sobre vacinas, porque isso num contexto em que se começava a discutir a importância da vacinação em massa, isso antes do contexto da pandemia. Uns grupos que surgiram aí por algumas partes do mundo começaram a questionar a utilidade da vacina, relacionar a vacina com algumas síndromes que estavam acontecendo, principalmente um grupo norte-americano, e a partir de então, as campanhas de vacina, elas começaram a sofrer uma baixa de participação muito grande. Então, essa médica me provocou, e eu fiquei pensando de como fazer isso, tanto para o Piauí como para o Maranhão. Eu costumo integrar minhas pesquisas muito Piauí e Maranhão, porque eu acho que são comunidades que interagem muito. Piauí e Maranhão interagem muito, principalmente dessa área do meio norte do Brasil. E com a pandemia, isso parece que mudou de direção, porque de repente, mesmo a gente tendo um grupo dentro da sociedade que começava a questionar assim, a importância dessa vacina nesse contexto pandêmico, a grande maioria do povo brasileiro começou a sentir a necessidade e a discutir a importância, não é, de políticas de vacinação que fosse o mais rápido possível e que pudesse atingir o maior número de pessoas possível. Então, isso já essa ideia de trabalhar com a vacina, ela já vinha de algum tempo, mas ela vai se tornar mais efetiva no contexto da pandemia. Então, foi bem no início mesmo da pandemia, quando a gente não sabia que direcionamento ia ser tomado em relação a essas vacinas, mas nós começamos a observar o comportamento das pessoas, como é que elas estavam reagindo diante dessa perspectiva de ser produzida uma vacina que pudesse, naquele momento, dar uma resposta favorável, né, ao desafio da pandemia produzida pela Covid-19. Professora Valtéria, e quais são os objetivos dessa pesquisa? Bom, os objetivos é pensar a saúde e as políticas de saúde como construções culturais. Bom, quando a gente pensa a saúde e pensa a doença, normalmente se a gente não refletir bastante, a gente pensa a doença apenas como uma entidade biológica, né? E é preciso que a gente pense a doença como uma entidade biosocial. Então, quando nós fizemos uma proposta de pesquisa sobre
a cultura da imunização no Maranhão, o que a gente queria compreender é de que maneira, não é, a saúde e as doenças, elas são produzidas dentro desse contexto, como elas são pensadas, mas ao mesmo tempo como elas são tratadas. Os contextos de pandemia, os contextos de uma endemia de forte mais permanente, eles conseguem trazer à tona diferentes elementos que constroem uma sociedade e o comportamento dos povos. Então, a ideia é a gente poder estar contribuindo, através dessa pesquisa, tanto para entender como é que essa representação sobre saúde, sobre as políticas de saúde vão sendo construídas, internalizadas pelo povo, mas também entender que outras tensões elas podem aflorar, para que a gente possa compreender melhor a nossa sociedade, os problemas que a nossa sociedade detém e a maneira como as instituições e o próprio povo lidam com esses problemas. E, Josiel, como foi que você se engajou nessa pesquisa? Quando começou o teu engajamento? E qual é a previsão de conclusão desse trabalho? Bom, eu comecei o engajamento dentro dessa pesquisa quando a professora me apresentou por volta de setembro do ano passado. E o engajamento nessa pesquisa de início foi uma surpresa, porque como estava dentro de um cenário que estava discutindo se ia ter vacina ou não para a Covid-19, foi algo que me surpreendeu e me instigou cada vez mais a pesquisar, porque é algo que eu não tinha muita familiaridade e, como foi um desafio que foi posto para me enfrentar, aceitei o desafio e a previsão de conclusão desse trabalho é a entrega para ser no final de agosto deste ano. Professora Valtéria, então, assim, na verdade, já tem um bom andamento nessa pesquisa? Ela já conseguiu progredir bastante? Sim, a gente definiu alguns objetivos, como toda pesquisa, é uma pesquisa de iniciação científica, né? As suas pretensões, elas são dentro desse contexto. A nossa intenção, primeiro, foi compreender um pouco do cenário nacional de construção dessa imunização, para que a intenção foi levar o Josiel a entender um pouco como se construiu essa política de vacinação no Brasil, especialmente a partir da década de 70, com as políticas de vacinação da varíola, e depois mais na década de 80 e 90, até chegar aos dias atuais. E também fazer com que ele entendesse um pouco sobre as condições sanitárias do Maranhão de 50 a 2000. Então, você vê que abre bastante aí uma pesquisa dessa, embora tenha como foco principal a vacinação, ela abre para uma gama de informações e de conhecimentos que vão nos ajudando a compreender melhor a nossa sociedade. Então, o Josiel já fez a primeira parte da pesquisa, que foi um levantamento mais das políticas nacionais de vacinação, principalmente aquelas implementadas pelos governos dos anos 50 até 70. Depois ele já iniciou a parte de compreensão da situação sanitária do Maranhão nesse período, e nós estamos agora trabalhando no aspecto mais da construção da cultura da imunização, de como as representações sobre a vacina, sobre as doenças, as endemias, especialmente aquelas produzidas, né, por algum agente infeccioso, eles agem sobre a população. Como é que a população pensa isso? Como é que isso influencia no seu dia a dia, nas suas rotinas, nos seus projetos de vida? Nós estamos um pouco atrapalhados ainda, porque em função da impossibilidade de visitar arquivos, de fazer essa pesquisa como a gente queria, isso tem trazido alguma dificuldade para nós, mas nós esperamos que, mesmo depois do tempo institucional definido para a realização da pesquisa, a gente possa dar continuidade. Você sabe que uma pesquisa ela não acaba, o que acaba é o tempo. E a gente sabe que quando a Universidade Estadual do Maranhão e a FAPEMA, né, que é uma das suas
agências de financiamento nos possibilita uma pesquisa dessa, ela sabe que a gente não finaliza ela no ano. É um momento da gente, de provocar a gente para encontrar objetos de estudo, para criar empatias que possam nos ajudar a dar continuidade aos nossos trabalhos. Então, nós vamos finalizar essa proposta até agosto desse ano, mas essa é uma pesquisa que não se fecha, porque ela é um diálogo com o nosso presente, com demandas que estão muito próximas de nós hoje. E em relação às questões dos aspectos de cultura, moral e relações de poder, né, que são os aspectos que são analisados também, né, no âmbito dessa pesquisa, o que pode ser destacado? Na verdade, o que a gente tem, quando a gente fala disso, o que nós queremos tentar entender de que maneira as populações, especialmente numa sociedade bastante diferenciada como a nossa, né, a nordestina, onde as relações de poder elas são muito intensas, como é que isso se reflete, por exemplo, numa situação de endemia ou de epidemia muito intensa? De que maneira as pessoas se comportam? Quais são as empatias que se constroem? Quais são os valores que prevalecem na definição de políticas de assistência às camadas menos favorecida, na hora de tomar decisões que afetem projetos pessoais? Então, quais são os valores morais, quais são os valores culturais que vão incidir nas políticas de Estado, nas decisões de governo, na criação de ajuda, especialmente aos grupos mais afetados com essas endemias, com essas doenças? Josiel, houve uma expansão, né, das campanhas, você pesquisou, das campanhas de vacina no Brasil. Como relaciona esse registro histórico com a atualidade, em que há um certo negacionismo, né? E tem muitas pessoas que não querem se vacinar? Bom, nós, dentro desse campo de pesquisa, nós podemos observar que, desde essa inserção da vacina no Brasil, lá no período de 1804 até os dias atuais, essa campanha de vacinação e essas relações de vacina e vacinação dentro do Estado brasileiro e de todas essas relações com a sociedade, essas campanhas vêm aumentando consideravelmente. Por quê? Porque houve campanhas de vacinações que engloba e propaga diferentes formas de comunicação com a sociedade. Por quê? A principal arma dessa propagação das vacinações dentro do Brasil é as propagações, essas diferentes formas do governo chegar aos diferentes indivíduos. Aquele indivíduo que não tem alfabetização, o governo tem que utilizar uma forma para chegar até ele. O governo utiliza dentro desse processo, o governo utiliza jornais, cartazes, carro de sons, rádios, televisão e outros meios de comunicação para chegar até esse indivíduo. E nós podemos perceber que um dos grandes marcos da vacinação, criado aí por volta de 1806, que é o famoso Zé Gotinha, que até hoje ele é o marco da multivacinação dentro do Brasil, nós podemos perceber que o Zé Gotinha foi de início criado para interter e convencer crianças e pais, porque o Zé Gotinha não era só para convencer as crianças, mas sim os pais também aí sim imunizar, que era a gotinha, 2 gotinhas. E com isso nós podemos perceber que dentro da atualidade vemos uma grande propagação de fake news vacinogênica, que as pessoas não querem se vacinar também por causa de algumas fake news que com medo dos efeitos colaterais. Isso levando em consideração, algumas vacinas têm seus efeitos colaterais, mas no máximo ali é 2 dias, 1 dia o seu efeito colateral. Mas levando em consideração isso, essas pessoas que não querem tomar vacina é por falta de informação. A informação é que convence essas pessoas a tomarem a vacina. E também é a falta de uma campanha de vacinação que chegue até todas as camadas da sociedade.
Professora Valtéria, vocês já conseguiram caracterizar essa realidade sanitária do Maranhão nesse período de 50 a 2000? Ainda não houve condições? Nós estamos ainda trabalhando com isso, mas a gente já tem alguns indicativos dessa realidade. A situação do Maranhão ela é muito parecida com a situação do restante do Nordeste do Brasil, né? E 50, na verdade, a gente tem uma política sanitária no Brasil todo, que é ainda uma política bastante deficiente. A gente tem a criação do Ministério da Saúde a partir da década de 30, e em decorrência da criação desse Ministério da Saúde, algumas políticas de enfrentamento da situação sanitária do Brasil. Mas 50, o Brasil ainda tinha uma situação sanitária bastante deficiente e o Nordeste, em especial, tinha uma situação bastante preocupante. Bom, o que a gente já pode constatar com relação ao Maranhão? Tanto em relação aos trabalhos que já foram produzidos por outros pesquisadores que procuram ver a situação sanitária do Maranhão, como também algumas fontes que nós já analisamos, mostram uma realidade bastante deficitária em termos de saúde sanitária para o Estado. Inclusive, São Luís, que é a capital do Estado, que tinha uma estrutura maior naquele momento, tinha uma situação deficiente, porque, só para você ver, 2 itens dessa estrutura sanitária ainda era limitada para a população. A gente viu dados que apenas 56% da população, na década de 70 no Maranhão, consumia água tratada, e a quantidade de esgoto sanitário na cidade era muito pequena. Você imagina isso para as cidades do interior. Então, a realidade que a gente vem percebendo é que a realidade do Nordeste, e aí em especial, que é o que a gente está estudando no Maranhão, é uma realidade bastante deficiente, e isso se mantém em muitas cidades até hoje. A gente, na medida que vai fazendo essas pesquisas, a gente vai tentando dialogar com o tempo presente para tentar compreender quais são os avanços que foram produzidos, quais são as conquistas que foram alcançadas e de que maneira ainda a luta é uma demanda presente, de que forma todos esses elementos que estavam lá naquele período que nós estudamos ainda fazem parte do nosso dia a dia. Então, a realidade sanitária do Maranhão, no contexto da nossa pesquisa, é uma realidade bastante preocupante, não é? O que favorece a expansão de várias dessas endemias, não é? O que torna, por exemplo, hoje, no contexto da pandemia da Covid-19, a sociedade maranhense com grandes chances de ter uma disseminação do vírus de forma muito mais intensa do que outros lugares. Vocês também abordaram, ou vão abordar, a participação da Fundação CESP, não é isso? Nessa trajetória, nessa atuação em relação à questão das campanhas de vacinação. Como é que foi? Já conseguiram avaliar essa participação da Fundação CESP? A Fundação CESP, ela é uma pesquisa que a gente faz também, inclusive eu estou reapresentando ela agora no PIBIC, porque eu entendo que o Serviço Especial de Saúde, ele teve um papel muito importante na difusão de uma educação sanitária no Nordeste brasileiro. Tanto na orientação de comportamentos e de práticas mais digamos, saudáveis, como, por exemplo, na difusão das campanhas de vacina. Então, o que a gente quer avaliar, e a gente sabe que a presença do CESP no Maranhão foi muito forte, aqui ele entra de uma forma transversal, mas agora nós estamos nos dispondo a entender de forma melhor as políticas desenvolvidas pelo Serviço Especial de Saúde do Maranhão, mas a gente entende que ele tem um papel muito importante aí na década de 70 para combater várias endemias que graçavam pelo território maranhense. A gente tinha a Fundação CESP, tinha a FUNASA, que antes era a SUCAM, né? Sim. Tem os agentes comunitários de saúde, eles hoje não estão atuando, né,
nosso cenário atual da Covid-19? Então, na verdade, a gente tem o CESP, que é o serviço, e depois ele vai se transformando a todo um movimento, né, no sentido de... Porque o CESP, ele é um acordo definido pelo governo Vargas com o governo norte-americano, mas que depois, com o fim da Segunda Guerra, ele é uma consequência das políticas da Segunda Guerra, mas depois da Segunda Guerra Mundial, ele é mantido no Brasil, o governo brasileiro resolve manter, e aí ele deixa de ser o CESP, passa a ser a Fundação Nacional de Serviço de Saúde Pública, e dentro desse novo serviço, a gente tem o serviço da SUCAM, que a SUCAM é um serviço criado para combater as endemias rurais. É um serviço de combate às endemias rurais, né? Inclusive, também eu tenho um trabalho sobre a SUCAM, sobre a importância desse serviço, mas também que procura fazer uma avaliação dos efeitos desse trabalho, principalmente para os agentes que enfrentaram e que fizeram parte das campanhas de combate aos mosquitos nas zonas rurais, porque esse serviço, a SUCAM, ele se voltava mais praticamente para o combate, é um trabalho de educação sanitária, mas o seu principal foco era o combate ao mosquito ou aos mosquitos nas áreas rurais. Josiel, quais são as fontes de pesquisa que vocês estão verificando? São biografias referentes ao temas, que história da saúde, história da vacinação. Também nós estamos utilizando a Hemeroteca Nacional. Também nós estamos utilizando a Biblioteca Benedito Leite, o arquivo os dois, tanto a Hemeroteca como a Benedito Leite, nós estamos utilizando só os arquivos digitais, por causa da impossibilidade de se estar deslocando até o arquivo. E esse percentual do acervo que está digitalizado é muito pequeno ainda? Ainda é muito pequeno, referente a todos os arquivos que estão disponibilizados nessas duas instituições. O arquivo que está digitalizado não se compara nem a 10% de todo o arquivo que está lá dentro. É um cenário que precisa mudar, né, doutora Antônia Valtéria? Sim, e a pandemia também nos revela isso, né? Quando a gente fala da pandemia, e aí a gente fala do que ela consegue potencializar, tanto dos efeitos negativos da nossa sociedade, né, como também da nossa capacidade de reação, das solidariedades, dentro de alguns aspectos negativos que a gente tem conseguido identificar, ainda esse atraso na possibilidade de disponibilização de informações. Mas, por outro lado, isso é um ganho, porque a gente agora percebe isso de forma muito mais intensa e, com certeza, algumas políticas vão ser desenvolvidas no sentido de tornar esse material mais acessível, facilitando as nossas pesquisas, os nossos diálogos, né? Porque numa pandemia, como numa guerra, a gente perde muita coisa, mas a gente tem a possibilidade de enxergar muitas outras e, nesse sentido, de avançar, né? De avançar em diferentes aspectos. Um deles é esse que nós estamos experimentando nesse momento, né? Nós estamos fazendo uma entrevista à distância, usando de tecnologia que talvez, se a gente não tivesse nesse contexto, dificilmente a gente se dispusesse a realizar. Então, essas dificuldades que a gente está tendo de ter acesso a essa documentação é uma dificuldade que a gente precisa informar para os nossos colegas pesquisadores, informar para aqueles que dirigem essas instituições, para que a gente possa ir resolvendo essas dificuldades e possa tornar mais acessível informações que são importantes para a gente conhecer melhor a sociedade e para a gente ter uma participação mais efetiva em relação a ela. Josiel, também foram avaliadas informações, ou estão sendo avaliadas informações do site do Ministério da Saúde, né? Sim. Nós estamos utilizando o DataSUS e Sinan. Nós estamos fazendo levantamento e cruzamento de dados sobre as doses aplicadas,
e as relações, tantos lá também disponibiliza as relações sanitárias, dentro do estado do Maranhão também disponibiliza lá, tem dados sobre essas relações sanitárias, como é que está os dados oficiais sobre a situação sanitária do Maranhão, tem disponível também dentro do site DataSUS. Ótimo. Professora Valtéria, em relação à pesquisa que vocês já concluíram e que o Josiel também participou, ouviu o clamor deste povo, Estado, Igreja e sociedade civil, na efetivação das políticas públicas de saúde do Brasil, período de 85 a 2019. Quais foram os objetivos dessa pesquisa e quais foram os resultados obtidos? Bom, na verdade, como eu já disse para você, a gente trabalha com políticas públicas de saúde, e aí isso nos diferentes aspectos da realidade. Quando nós apresentamos essa proposta para discutir a participação da igreja, para discutir a participação da comunidade religiosa na definição de políticas públicas, nós partimos do pressuposto de que, embora a gente tenha um Estado laico, nós ainda temos uma sociedade que é muito influenciada pelas digamos assim, os programas religiosos, né? Muito influenciada pela ação das igrejas. Então, ouvir o clamor desse povo está relacionada com a campanha da fraternidade, e aí a nossa intenção era entender de que forma a igreja, enquanto uma instituição forte ainda na nossa sociedade, e trabalhando as campanhas da fraternidade como um debate mais ecumênico, de que forma ela vem sentindo as demandas sociais, especialmente no campo da saúde, de que maneira a igreja reflete e, ao mesmo tempo, ajuda na definição das necessidades sociais nesse campo. Então, o nosso objetivo foi esse. Nós fizemos a pesquisa de 2019 a 2020, nós identificamos, e aí, inclusive, eu conversei com o responsável pelas campanhas da Fraternidade Nacional, né? Ele confirmou essa nossa hipótese de que as campanhas da fraternidade, elas procuram refletir os anseios sociais, né? Para que, a partir dali, as instituições, os governos, eles possam compreender melhor que necessidades são essas. Eles partem do princípio de que eles estão mais próximos dessas necessidades, de que as igrejas dialogam melhor com as necessidades das camadas mais carentes e que elas podem transformar essas necessidades em demandas mais bem elaboradas para que o governo possa dar respostas eficientes nesse sentido. Agora, assim, hoje, na atualidade, a gente vê assim, uma igreja dividida, né? Não é de hoje, né? Existe uma igreja mais progressista, com uma preocupação mais social, vindo com aquela perspectiva do Concílio Vaticano II, né? E tem uma igreja mais conservadora, que inclusive faz eco para essa antipolítica nacional, digamos assim, do governo federal, em relação ao negacionismo, né? A gente tem, na verdade, a gente tem uma igreja que é mais atenta a essas demandas sociais, mas isso reflete a sociedade, né? Quando a gente pensa em instituições sociais, a gente tem que pensar em instituições que refletem a sociedade que a gente tem. Ainda agora você perguntou para o Josiel como ele pensava essa política de expansão das vacinas e como ele via isso diante do comportamento de alguns setores sociais em relação à negação dessas vacinas. Quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que pensar que nós vivemos numa sociedade muito diferenciada, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista social, como do ponto de vista cultural. E a gente precisa entender também que as pessoas falam do lugar que se encontram, falam dos projetos que defendem. Então, a sociedade ela é um reflexo disso. A igreja, enquanto uma instituição que incorpora diferentes elementos sociais, também reflete essas diferenciações. Então, daí porque nós temos
alguns setores da igreja que se comportam de determinada maneira em relação a demandas específicas e outras de outra forma, que nós chamamos de conservadores e liberais e mais progressistas, mais avançados. Então, é nesse sentido que eu entendo que, por exemplo, a gente não tenha uma comunidade cristã homogênea, nem da forma como ele pensa a sua fé, e nem na forma como essa fé se relaciona às demandas sociais. Okay. Josiel, e agora, como você pensa, como é que você vislumbra o teu futuro, o seu futuro como pesquisador? Qual é a trajetória a traçar? Bom, no cenário atual que eu venho dessas duas pesquisas, mesmo similares, mas diferentes um pouco uma da outra, que trabalha com as diferentes formas de fontes, atualmente eu me decidi que prefiro mais, me englobou mais meu campo de estudo e pesquisa, eu me aproximei mais da história da saúde e das campanhas de vacinação que me proporcionou que eu tivesse uma visão diferente dessas relações que existem, tanto da vacina como da vacinação, que minha concepção são duas coisas diferentes, porque a vacina é o objeto que está ali sendo produzido pelos cientistas, a vacinação é a globalização de todos os aspectos que vai até a aplicação dessa vacina no indivíduo. O que você diria para jovens como você, que estão para o interior do Maranhão, certo? Porque você é de Caxias, é Caxias, né? O EMA é Caxias, né? E assim, muitas das vezes a gente tem uma visão só da capital, né? Pesquisa na capital. Você que vem de um campus, né? Do continente, o que você diria para um jovem da cidade? O que ele tem que fazer, às vezes, para poder... Qual é a vantagem que há de se fazer pesquisa? Bom, fazendo um adendo aqui, eu estudo no campus de Caxias, mas eu sou de Coelho Neto, que é uma cidade circunvizinha. Certo. Os alunos que querem fazer pesquisa, eu aconselho que vai cada vez mais fundo estudar para fazer pesquisa, porque a pesquisa abre o conhecimento e a mente do indivíduo. Por quê? Porque através dessa pesquisa, os alunos, os indivíduos, podem abrir sua cabeça, sua mente para uma nova possibilidade, porque através de uma pesquisa, você começa a conhecer ambientes que antes você não conhecia. Através dessas duas pesquisas, eu conheci ambientes que eu conhecia só de forma empírica, mas eu passei a conhecer ter esse conhecimento de forma científica, mas o conhecimento de forma elaborada, não só dessa forma empírica que a gente só escuta. A gente, antes dessa pesquisa, ouvia o clamor desse povo, só ia para a igreja e compreendia, escutava, compreendia um pouco, mas não da mesma forma do que pesquisar. Pesquisar é uma coisa diferente, porque você vai estar conversando com a sua fonte, mesmo que a gente tenha esse conhecimento empírico, mas depois que sua pesquisa, você tem uma aproximação mais próxima com sua fonte, mais relacionada, e esse conhecimento vai se expandindo em sua mente, que essa cientificação de seu conhecimento não saindo dessa forma empírica, desse senso comum. Professora Valtéria, nós falamos de duas pesquisas, mas quais são os outros projetos que estão em andamento ou que a senhora tem perspectiva de deflagrar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos? Bom, nós apresentamos agora 2 novos projetos, na verdade, eles são uma continuidade de pesquisas que a gente já vem realizando com os projetos anteriores. A nossa intenção
dentro do campo histórico, conhecer mais sobre a saúde e a doença no Maranhão e compreender como isso reflete a vida no Maranhão, reflete a sociedade no Maranhão, os valores culturais, os valores políticos de sua sociedade. Então, nós estamos concorrendo agora no novo edital PIBIC, apresentado pela UEMA, com 2 projetos. Um é para tentar compreender a formação do campo médico no Maranhão, e aí a gente estabeleceu um recorte temporal, que é da década de 30 até mais ou menos os anos 50, e esse recorte ele tem como fundamento algumas pesquisas que a gente fez anteriormente, e especialmente um jornal, que é o Jornal do Médico, que a gente identificou que foi produzido nesse período aí em São Luís. Então, essa pesquisa ela vai se voltar para São Luís, pode até parecer estranho, né? A gente aqui do interior tentando compreender São Luís. Mas a gente vai tentar compreender São Luís, porque São Luís, as políticas que se desenvolvem aí terminam se refletindo nos municípios do interior. Então, a gente quer entender como é que o campo médico foi se constituindo aí. E também um outro projeto que dentro desse projeto ainda, nós vamos tentar compreender como é que isso vai se refletir no processo de construção de uma ideia de medicina social. Né? Como é que a política voltada para uma medicina social, ela vai conversar, vai dialogar com a construção desse campo médico. E o outro projeto que nós apresentamos foi sobre a atuação do Serviço Especial de Saúde, do SESP. Como foi que esse projeto ele se desenvolveu e se instituiu no Maranhão, no estado de uma forma geral. Então, ainda estamos concorrendo, mas estamos esperançosos de que a gente possa aprovar esses projetos e eles, de certa forma, vão dar continuidade a essas pesquisas que a gente já vem desenvolvendo até o momento. Josiel, vou passar a palavra para você fazer as suas considerações finais. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo. Bom, eu venho agradecer a você, Carlos Moraes, a professora, por possibilitar essa entrevista, né, a FAPEMA, o EMA-SESC, e agradecer que vou dar continuidade à minha pesquisa e, até o momento, só agradecer por essa entrevista e poder divulgar o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Ok. Professora Antônia Valtéria, as suas considerações finais, por gentileza. Eu também, Cláudio, gostaria de agradecer primeiro a FAPEMA por esse incentivo que ela dá a todo o Estado com pesquisa, favorecendo essas pesquisas, essas bolsas de iniciação científica, porque nós entendemos que isso não só possibilita o nosso aluno a compreender como se constrói um conhecimento em diferentes áreas, mas ajuda em vários sentidos, né? Essas bolsas são bolsas importantes para que eles possam permanecer na universidade, se dedicando a esses trabalhos e se construindo como sujeitos. E agradecer também ao canal que desenvolve esse quadro, que eu considero bastante importante, porque é uma forma de dar uma resposta para a sociedade desse investimento que é feito através da Fundação de Pesquisa do Estado do Maranhão. Agradecer a você pelas perguntas que nos permitem compreender melhor, refletir enquanto nós estamos respondendo sobre aquilo que nós estamos fazendo. Esses diálogos, eles são muito construtivos. Muito obrigada e agradecer o Josiel por confiar nessa orientação, por abraçar com a gente esse trabalho, né? Agradecer à Universidade Estadual do Maranhão também, que nos permite realizar esse tipo de trabalho constantemente. Bom, infelizmente chegamos ao fim. Nosso muito obrigado a Josiel Luiz Franco de Andrade Carvalho e a sua orientadora, a professora Antônia Valtéria Melo Alvarenga, da Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias, por terem aceito o nosso convite. E você que está nos assistindo no canal do YouTube, curta, comente e compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais.
Cientista.com, eu sou o Cláudio Moraes. A produção do programa é da jornalista Elisete Silva. Na técnica, o apoio de Urbenilson Costa. A arte é de Mota Júnior. A coordenação do Núcleo de Difusão Científica é da jornalista Leidiane Ramos. O presidente da FAPEMA é o professor André Santos. Muito obrigado e até a próxima.